Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que eu amo, mesmo antes de ser mãe, por trabalhar tantos anos com crianças. Pra quem não sabe, eu também dou aula de jiu-jitsu, faz mais ou menos 8, 9 anos que eu dou aula. Trabalho muito com criança. E eu vim falar sobre uma coisa que eu acho bem importante. É um assunto que eu vejo recorrente em grupos de mães, assim, no Facebook, que muitas vezes, quando os nossos filhos apresentam algum sintoma, uh, dependendo da visão, né, ele pode ser chamado de sintoma, pode ser enquadrado em algum tipo de transtorno. Aqui nos Estados Unidos é bem comum que as crianças sejam taxadas de déficit de atenção e ansiedade. Eu não sei, assim, porque faz um pouco mais de 5 anos que eu tô aqui, eu não sei como é no Brasil, mas eu sinto que antigamente, quando eu tava no Brasil e dava aula para crianças, não era uma coisa tão forte quanto eu vejo aqui. Assim, de os pais dos alunos virem, o meu filho foi diagnosticado assim, assado e tal. Mas o que eu acho importante, e eu vejo assim muitas mães perguntando, né, tipo, um psicólogo pro meu filho, um psiquiatra pro meu filho, e sim, definitivamente, se tem algum diagnóstico, a criança necessita de acompanhamento. Eu, muitas vezes, dentro da minha ignorância, questiono os diagnósticos. Porque eu acredito que é o trabalho mais simples, né? A encontrar, assim, a criança apresenta um comportamento. Não, essa criança tem isso, vamos dar um remédio, deu, tá tudo certo, ela vai ficar controlada. Mas, enfim, independente de qual seja a tua visão, se tu tá, digamos, feliz e aceita aquele diagnóstico, ou se é uma coisa que te incomoda, ao mesmo tempo que tu busca para o teu filho o tratamento, é indispensável que tu também olhe para ti. No caso, a mãe, o pai, a pessoa que, né, tá com aquela criança, e independente dos pais serem separados, os pais, eles sempre têm influência, independente do filho não ver o pai, não interessa qual seja a dinâmica. A gente passa muita coisa para os nossos filhos, mesmo que a gente não queira. A gente passa nossas experiências, a gente passa nossas dores, a gente passa nossa ansiedade. Então, é uma coisa que é indispensável que a gente olhe pra gente também. Muitas vezes, aquela criança, ela é o sintoma do que a gente tá passando, que a gente projeta nela, que a gente... E como eu digo, é sem querer, não é consciente. A gente, num modo geral, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Mas é muito difícil que a gente seja sempre consciente e acabe não refletindo neles quando a gente tá passando por momentos difíceis. Então, é uma coisa que sempre me incomodou quando eu vi, eu tinha alunos assim, 5 anos de idade, tem ansiedade, mas como assim? É uma criança, né? No mundo perfeito, essa criança estaria só brincando. Mas muitas vezes os pais têm tanta dificuldade de lidar com os filhos, a vida deles está muito pesada, eles acabam terceirizando, colocam as crianças em inúmeras atividades, cobram um nível de exigência absurdo. E sim, a criança vai ter ansiedade, mas o que está acontecendo naquela dinâmica dentro daquela família, né? Então, assim, mas nesse sentido, eu acho, para plantar a sementinha, né? Se de repente tá passando por alguma situação, se o filho tem algum sintoma, se a criança é hiperativa, o que tá acontecendo dentro daquela família? Como que tu tá maternando? Que pai tu tá sendo?
o nível de atenção que tu tá dando. Porque, ah, não, mas eu passo 3 horas com meu filho, eu trabalho um monte, mas eu reservo aquelas 3 horas depois que eu chego do trabalho e tal, tal, tal. Tá, mas quanto daquelas 3 horas tu não tá grudado no telefone? Quantas daquelas 3 horas são um horário de qualidade? Então, são várias ideias que eu tô, assim, jogando no ar, porque eu acho que é necessário, é muito necessário que a gente olhe pra gente. E eu trago muito da minha experiência como professora de jiu-jitsu, porque muitos pais, eles chegavam pra mim assim, ó, é teu, faz o que tu quiser. Pode pegar firme com ele, e isso e aquilo. E eu, ainda mais no início, eu ficava muito impressionada. Como assim? Não, ele não é meu, ele é teu, né? É óbvio que a arte marcial, ela ajuda demais no amadurecimento, no crescimento, na formação da personalidade daquela criança. A arte marcial, no geral, não só o jiu-jitsu, mas vai ajudar com autoestima demais, com confiança, com socialização com as outras crianças, com coordenação motora. Mas é um plus. Não pode ser, tipo, deixa a criança pra mim todos os dias por 1 hora e tá, eu vou resolver pra ti. É óbvio que ajuda demais, mas quando a criança vem totalmente sem limite, ele não vai se adequar, ele não vai conseguir. Então, tudo vem de casa. Quando a criança apresenta um sintoma, ele é mais um sintoma daquela família do que um sintoma de um transtorno psicológico que a criança esteja tendo. Então, eu queria... Essa é a plantinha, a semente que eu quero deixar para vocês. Deixem os comentários aqui. Paloma, eu discordo completamente de ti por isso, isso, isso. Adorei, nunca tinha pensado dessa forma. Me diz um pouco o que tu achou, tá bom?